Padre Anísio Maldecim para proferir a palestra Pastoral da Saúde, de onde partimos, onde estamos e para onde vamos? Bom trabalho. Vocês perceberam que esse ano nós estamos dando alguns brindes. Todo mundo viu que na bolsa já tem uma camiseta que o IBCC, nosso parceiro, mandou, né? Se vocês não viram. Agora, o tamanho, cavalo dado não escolhe. Não viu o dente, né? Então, talvez vocês vão ter que presentear. Eu vou presentear alguém agora com esse dicionário da Pastoral da Saúde. Quem é bom em matemática aí? Então, quem responder primeiro, preste atenção. Quem responder primeiro, a pergunta ganha. Nós estamos no 33º Congresso de Pastoral da Saúde. A pergunta é simples. Em que ano foi realizado o primeiro? Não é para chutar, não. Que ano? Esqueceu. 81. Já ganhou aqui. A Catanduva levou o primeiro. Eu vou, na verdade, fazer uma reflexão. Eu andei pensando um pouco sobre Pastoral da Saúde depois de alguns anos trabalhando e andando um pouco pelo Brasil. Pastoral da Saúde, da onde estamos, e acho que eu não vou saber mexer com isso aqui, será que vou? De onde partimos, onde estamos e para onde vamos, ou para onde deveríamos ir. Nós partimos dessa realidade, onde a doença não era um problema biológico, mas sim um castigo de Deus. Foi daí que nasce praticamente a Pastoral da Saúde. Vai. Já. Então, nós partimos agora. Não partimos, né? Nós partimos de uma realidade onde a doença não era um problema biológico, e sim um castigo de Deus. Portanto, a pessoa precisava de alguma ajuda para sair dessa situação. Ai, meu Santa Mãe. Acho que vou ter que falar daqui, né? Tô vendo que ficou meio atrapalhado, não tô não? Ignorava-se as doenças de natureza genética, as falhas que são próprias do ser humano ou dos seres vivos em geral, e também ignorava-se o meio ambiente desfavorável. Eu vou pedir para apagar essa luz aqui da frente para o pessoal visualizar mais e se quiser baixar também o telão do meio.
Eu vou pedir, se não poderia ir baixando para mim, por favor? Não, eu não sei mexer com isso aqui, não sei se eu olho para vocês, se eu olho para o telão, se eu olho... Então pode ir baixando inteiro. A doença era mais analisada do ponto de vista teológico e religioso do que médico. Por quê? Porque a doença era um castigo. Portanto, se a doença era um castigo de Deus, algumas coisas precisariam ser feitas. Vejam o que dizia a literatura bíblica, né? Vejam o que dizia a literatura bíblica. Não se aproxime do doente. O doente é um maldito, né? Leproso significava ferido por Deus. Ferido por Deus. Portanto, o que fazer diante disso? Qual era o papel da pastoral da saúde? Então, de onde nós partimos? O papel da pastoral da saúde era prestar assistência aos doentes para que se restabelecesse. Se isso não fosse possível, aliviar o sofrimento e proporcionar uma morte serena. Esse é o papel da pastoral da saúde. Procurar restabelecer a pessoa, dar vida. Se isso não fosse possível, então proporcionar à pessoa uma morte serena. E quem é que deveria prestar essa assistência? Por quem era prestada essa assistência? Ou melhor, primeiro, a quem? Aos doentes graves. Daí vem todo o histórico da questão da extrema unção, onde o padre era chamado para prestar assistência aos doentes graves. Normalmente nas casas, porque antigamente as pessoas morriam nas casas, e ministradas por quem? Quem é que devia fazer esse trabalho? Os sacerdotes. Por quê? Porque ele era o responsável de restabelecer esse contato de Deus com as pessoas. Portanto, tinham pouco espaço os leigos. Pode baixar? Todavia, ignorava-se a agressão ao meio ambiente. Portanto, via somente a doença como um castigo de Deus. Ignorava-se a agressão ao meio ambiente, a falta de saneamento básico, a má alimentação, os agrotóxicos. Pode ir baixando? Ignorava-se tudo isso aí. Pode voltar, por favor? Ignorava-se tudo isso aí. A pessoa está doente, é castigo de Deus. Como é que nós vamos resolver isso? Chama o padre, né? Porque ele está com pecado. E na vida de São Camilo, bom, vida de santo tem muita mentira, né? Mas não sei se é verdade ou se é uma lenda, né? Diz que no tempo de São Camilo, quando o sujeito chegava no hospital e ele tentou mudar um pouco essa realidade, que a pessoa tinha a primeira coisa a fazer, se confessar, porque se não se reconciliasse com Deus, como é que iria recuperar a saúde, tá? Então, ignorava-se tudo isso aí. Pode baixar? Portanto, nós saímos, não é, da chamada pastoral dos enfermos. Pura e simples pastoral dos enfermos. Onde nós estamos agora? Onde nós estamos? Pode baixar? Hoje, saúde e doença são fenômenos sociais. O Padre Jorge começou a lembrar aqui, eu cortei porque senão ele ia falar de todos, né? Mas saúde, hoje, saúde e doença são fenômenos sociais, que não depende somente do indivíduo, também dele, porque para ter saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, 53% você precisa ter hábitos saudáveis de vida. Então depende de você sim, mas depende de fenômenos sociais. E a pastoral da saúde é um serviço, pode voltar por favor? É um serviço, volta por favor. Pastoral da saúde é um serviço de evangelização. E na evangelização,
estão implícitos ou inclusos também as outras dimensões da pastoral, não somente a dimensão e a pastoral dos enfermos, de onde nós partimos, né? Serviço específico de evangelização. Portanto, hoje nós somos a esperança de vida, de informação e também de educação. Quando nós falamos em pastoral da saúde, nós queremos abranger esses outros elementos. Nós estamos tentando, não é? No momento de onde partimos, onde estamos, nós estamos tentando fazer um pouco isso aqui: informação, educação, formar a pessoa, informar as pessoas para que cuidem de sua saúde e não fique colocando a saúde nas mãos de Deus. Pode baixar. Por isso, a pastoral da saúde abrange os aspectos espiritual, conscientização, educação para a saúde. Educação, é preciso educar as pessoas para a saúde. Nós precisamos mudar os nossos hábitos de vida. E muita gente não faz. Por quê? Porque viveu num passado onde não se falava muito em hábitos saudáveis de vida. Eu lembro, eu fui criado no sítio, e lá ninguém pensava em comer excesso de gorduras e calorias. Mas é claro, o trabalho era muito pesado, não é? Não tinha caloria que resistisse a andar o dia inteiro com uma máquina de 20 litros de água nas costas, né? Então, a educação para a saúde e a humanização do doente. Quando falo em humanização, não quero dizer que são todos uns, tratamos as pessoas, mas hoje exige mais cuidado, mais humanização. E cuidar das pessoas que cuidam também. Cuidado com os que cuidam, cuidar das pessoas que se dedicam a esse trabalho. Nesse cuidado é importante que você inclua você também, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com a saúde dos outros. Mas será que é a minha? O que é que eu faço para cuidar da minha saúde? É a mesma coisa que eu chegasse aqui e dissesse: nós temos que ter hábitos saudáveis de vida, e com um cigarro na boca, né? Pode baixar. Então, quais são os desafios que a pastoral atual nos apresenta? Pode baixar? Quais são os desafios? Estar presente, estarmos presentes, não é? Pois não são mais suficientes intervenções vindas de fora. Hoje, se você não está presente, você não existe em qualquer lugar. Por isso que todo mundo faz um esforço, o maior esforço possível para aparecer. Seja o ator, seja o jogador de futebol, seja o jornalista, seja o padre, seja o pastor. Você faz um esforço enorme para aparecer. E a pastoral da saúde ainda não é uma coisa que... Quem aparece muito é a pastoral da criança pelo trabalho magnífico. Como é que a ave que bota o ovo grande, mas não canta, né? Fica atrás da cintinha. Então, estar presente, esse para mim é um grande desafio. Outro desafio que eu vejo hoje é o engajamento de pessoas, né? O engajamento de pessoas, a participação, leigos engajados, lúcidos, coerentes. Engajamento de pessoas. Um outro desafio, pode baixar, a dimensão ética, o diálogo interdisciplinar para evitar abusos. O padre Jorge lembrava da participação das pessoas nos comitês, nas equipes. Hoje se fala muito essa união, não é? Essa equipe multidisciplinar onde todos os profissionais devem participar. Eu falo por mim, participo pouco porque não tenho muito tempo, mas o trabalho, o engajamento, né? Isso é fundamental. E também as implicações políticas, valores humanos e cristãos
propõe, acima de tudo, saúde para todos. E esse é um grande desafio que a Pastoral da Saúde tem hoje, que são as implicações políticas. Pode baixar? A igreja e a saúde hoje. Então, no fundo, nós nos perguntamos, mas enfim, o que nós podemos, o que a igreja pode fazer? A igreja não pode contrapor os valores humanos da ciência e da técnica. Existem coisas que a igreja não pode contrariar a técnica. Nós podemos sim fazer com que a técnica seja usada com muito critério, mas contrariar a técnica não, né? Aliás, a igreja e a ciência devem andar juntas. Isso, né, é algo já bastante presente na mente das pessoas. Igreja e ciência devem andar juntas. Agora, de quem é a tarefa? Pode baixar. De quem é a tarefa de cuidar da saúde? A tarefa de cuidar da saúde, promover, preservar, restaurar, é primeiramente responsabilidade do Estado, não é responsabilidade da igreja. Quem tem que bancar a saúde do povo é o Estado. Mas, se vocês virem, depois vocês podem ver no boletim que vocês têm na pasta, tem aí um artigo do médico americano, fazendo algumas reflexões sobre a questão desta saúde, direito legal para todos. Ele questiona, não responde, mas questiona. Tudo que é gratuito, podem existir alguns abusos. E outro dia estava numa cidade do interior, que tem 100 mil pessoas. No mês, mais de 13 mil pessoas passaram pelo pronto-socorro. Em 10 meses, isso passou a cidade inteira. E onde mora minha mãe, que é uma vila, tinha um posto de saúde, tem 3 mil pessoas, o posto está sempre lotado, porque cria-se uma mentalidade, segundo ele, o que é gratuito, o povo faz às vezes, como você vai tomar café no restaurante do hotel de manhã, já que tem muita comida e você pagou caro, você tem que comer mesmo, que você passe mal depois, né? Então, a saúde é o dever do Estado, porém, às vezes nós podemos contribuir? Claro que sim, evitando certos abusos. Vale a pena ler a reflexão que ele faz, está no boletim, tem aí, pode baixar. Agora, a igreja pode baixar? A igreja tem a concessão do Estado para atuar no mundo da saúde. Existem críticas, existem reflexões contrárias, mas a igreja ainda é uma instituição séria, e quando a parceria é séria, dá certo. Além da concessão, a igreja tem 2 tarefas primordiais, ou seja, além de poder fazer parcerias, a igreja tem 2 tarefas primordiais. Pode baixar. Primeiro, do anúncio, então as 2 tarefas. A primeira, do anúncio, pode baixar. Anunciar o quê? Valores da vida humana e o dever de preservar esses valores. Isso seria a pastoral como um anúncio. Anunciar o quê? Os valores da vida humana, de preservar a vida humana, né? E a pastoral, no segundo tarefa, pastoral como denúncia. Denunciar o quê? O que nós devemos denunciar? Sair quebrando coisas? Não. Pode baixar. A agressão à ecologia, carências alimentares, carências habitacionais, acidentes de trânsito. Gente, para vocês terem uma ideia, no Brasil morrem mais de 40 mil pessoas por acidente de trânsito por ano. Por ano. Mais de 40 mil pessoas morrem. Aliás, hoje vindo da Pompeia para cá, vi 2 na Avenida Paulista. 2 acidentes. Você fica imaginando, né? Resultado de ter tomado muita água durante a noite e não foi. Então, essa é a tarefa da igreja. Denunciar que essa agressão, a carência, acidente de trânsito, acidente de trabalho. E aí a pessoa não quer pôr
o cinto, que é o próprio segurança, né? Vocês viram também no acidente da TAM essa semana, as pessoas andam no avião sem cinto. Está sentada sem cinto, mas por quê? Ah, só porque o comandante pede, eu não ponho. E aí, racha a cabeça ou estraga o forro do avião, né? Os especialistas, gente, em saúde dizem o seguinte: a maioria das doenças poderia ser evitada sem grandes esforços científicos e financeiros. Isso é pesquisa, né? Então veja quanto trabalho nós temos aí. Educar, e a gente precisa começar. Gandhi que dizia, né? Se você quiser mudar alguma coisa na sua vida, no seu mundo, comece você, pelo menos você sabe que alguma coisa está sendo feita. Então, a maioria das doenças poderia ser evitada sem grandes esforços científicos e financeiros, porque a gente pensa que saúde só se resolve com dinheiro. Não é verdade, também com dinheiro, né? E mortes, falta de valores básicos ou sabedoria. Não é claro que o cara que pega o carro e sai dirigindo de maneira irresponsável, é claro que ele pode provocar um dano para ele e para muito mais pessoas, pode baixar. E a realidade, essa é a realidade, né? Outro dia conversava com uma mãe, uma senhora, que a mãe tem 95 anos e ela está desesperada porque a mãe vai morrer. Falei, criatura, essa é a realidade. A morte e a doença são inseparáveis, nós vamos ter. E quem fica mais velho, a possibilidade é muito maior. Mas à tarde nós vamos ter aqui alguém que vai falar sobre como chegar aos 115 anos feliz, não é? Vamos ver se ele vai conseguir. Pode baixar. E para onde vamos? Ou para onde deveríamos ir? Pode baixar. Eu gosto muito dessa frase: nenhum vento é favorável quando não se sabe onde quer chegar. Nenhum vento é favorável quando não se sabe onde quer chegar. Pode baixar. Não se preocupem em copiar, depois eu deixo e vocês podem, né? Eu gosto muito da velha, mas não é nada que vocês estão pensando, não. É a velha metodologia. A velha metodologia. O Elias lá em cima fez sacanagem para me derrubar aqui, né? A velha que vocês pensam, né? Aliás, o Rubem Alves, que é um autor, né? Ele conta uma história que o casal foi consultar com o médico e o médico, lá os dois estavam meio caídos, né? Já desanimados. Aí ele falou assim: o senhor tem que comer muita aveia, né? Passou um mês, aí eles foram de novo, chegou lá, a mulher feliz, não é? E ele estava só pele e osso. Aí ele falou assim: eu mandei o senhor comer aveia e não. Mas a velha metodologia que eu falo é a metodologia ver, julgar e agir. Ver, julgar e agir, que é muito antiga, mas é muito significativa. Vejamos. Então, isso aqui é uma coisa muito prática, pessoal. Para você que vai montar, ou quer montar, ou que está pensando em fazer na sua paróquia, lá na sua diocese, o que fazer? O ver corresponde a uma visão da realidade através de dados. Procurar conhecer a situação da sua comunidade, porque muitas vezes a gente vai querer fazer e não conhece a realidade. Ouvir seus problemas, ouvir o clamor do povo, suas necessidades. Partir de uma realidade concreta do povo. Qual é a realidade do meu local, da minha paróquia? Eu vou montar uma equipe para visitar o doente nos hospitais. Sim, mas tem hospital lá na sua cidade? Porque tem que fazer uma equipe que visita o hospital. Precisa ver se tem. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, uma coisa muito importante: veja o que é importante, qual é a necessidade maior. Quando em 98, 99 a gente quis fazer algumas
alguns cursos pelos nossos hospitais, a gente tinha pensado no modelo padrão. Eu fui 1 ou 2, depois eu percebi que cada cidade tinha uma realidade diferente. Então não dá para fazer a mesma coisa. Então pense qual é a realidade onde você está. O que é possível? Pode baixar? O segundo é o ver, julgar e julgar. No segundo momento tem o valor de analisar, examinar, refletir o que existe. Então quando muda-se o coordenador ou alguma coisa, existe aquela ideia, vamos jogar tudo fora o que tem, né? Quando eu fiz um curso de especialização em administração hospitalar, o professor falava assim: quando você chegar no hospital e se você for o diretor, não mande embora todas as pessoas, segure pelo menos algumas para ela passar as coisas, porque a pessoa está lá há muito tempo, conhece tudo, né? Então, refletir o que existe, iluminar a realidade à luz da palavra de Deus, da fé, dos ensinamentos da igreja. Então, examinar, veja lá o que existe na sua realidade. E o terceiro ponto, o agir. Aqui é muito importante. Trata naturalmente de propostas de ação. Para o agir é da maior importância a ter-se a ação possível. O que eu tenho percebido andando pelo Brasil, as pessoas fazem muitas coisas, abrem muito leque e depois não conseguem dar o passo. Então, a ter-se a ação possível. Olha, eu gostaria de fazer isso, nós gostaríamos de fazer isso e aquilo, mas nós podemos dar esse passo? É fundamental entender o ritmo da comunidade, respeitar o que se pode fazer no tempo correto. Então, antes de vocês irem para algum lugar, pensa se é possível, porque eu vejo muitos lugares que começam, eu vejo até mesmo pessoas que procuram para fazer trabalho no Hospital das Clínicas, trabalho voluntário. As pessoas chegam assim e falam: não, eu posso vir de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Nós vamos começar com um dia só. Nem isso você vai fazer depois, né? É verdade, não pensa, vai no entusiasmo. Então tem muitas comunidades que vão no entusiasmo, vamos organizar a pastoral da saúde, então nós vamos fazer um monte de coisa. Cuidado, você não vai ter perna para isso depois. Pode baixar. Isso requer o quê? Planejamento. Planeje antes de. Planejar é preparar e organizar bem uma ação, decidir o que vai fazer e acompanhar sua execução. O pessoal outro dia lá na faculdade falou: Padre Anísio, vamos fazer um blog para o curso de pós-graduação? Não, colocou na mesa, aí um falou uma coisa, outro falou outra. Aí falou: e padre, a senhora acha que devemos fazer? Eu falei: olha, blog é que nem aquário, é bonito o dia que faz, depois ninguém mais quer cuidar, né? O peixe, coitado, morre lá no meio do lodo, né? Porque ninguém mais cuida, ninguém alimenta, ninguém mais faz nada. Então cuidado, organizar, decidir o que fazer, acompanhar a execução, porque lançar, gente, é fácil, o difícil é continuar. Corrigindo as decisões tomadas e avaliar os resultados. Então, planejamento, pode baixar. Metodologia. A metodologia deve incluir 3 situações. Isso é importante, pessoal. Onde quer chegar, como chegar e com quem vai chegar. Onde nós queremos chegar. Nós vamos organizar uma pastoral na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa diocese. Onde nós queremos chegar? Como chegar? E com quem? Quem é que vai tocar o negócio? Perguntas que devem ser respondidas.
porque senão nós vamos perdendo coisas. Pode baixar? Credibilidade. E treinamento. O que nós viemos fazer aqui? Viemos, de uma certa maneira, fazer treinamento. O treinamento dos agentes de pastoral compreende a formação da consciência ética, política, social e a formação da experiência ou ação. Quem leu a entrevista do Oscar nas páginas amarelas da Veja da semana passada, o Monsanto, ele fala: Monsanto, caramba, mão treinada. Monsanto nada, ele falou assim: eu ficava 8, 10 horas jogando a bola na cesta. Monsanto coisa nenhuma, mão treinada. Ou mãos treinadas. Então, treinamento, gente, porque tem pessoas que é assim, ó, que são assim, ó, baixa. O repolho, é o tipo de repolho. O repolho, ele é interessante, né? O repolho nasce aberto. E olha que bonito que ele é. Mas com o tempo ele começa e ele fica assim. Então, tem pessoas que chegam para fazer o trabalho e chegam abertas, né? E aí ele vai, agora eu se consagro, né? Como diz o caipira. E aí ele vai se fechando e fica feio assim, ó. Vocês vão falar: ah, mas para salada tem que ser assim. Não vamos discutir salada aqui, né? Então, mas tem alguns que são como a rosa. Mostre a rosa aí. Olha a diferença da rosa e do repolho. A rosa nasce fechada. Ela é bonita assim? Não é. Ela é mais ou menos, mas mostra a outra. Olha que bonita. Então, gente, e vocês sabem que a rosa, quanto mais ela se abre, mais perfumada ela fica. Portanto, quanto mais nós estivermos abertos para aprendizado, para treinamento, melhor nós seremos, mais pessoas nós vamos atrair. Então veja aí que tipo você é. Pode baixar? Não é? Estou aberto para as coisas novas ou sou um repolhão? Pode baixar? E nós temos alguns vícios. Aliás, tem um artigo que eu escrevi no boletim: o vício de olhar sempre pela mesma janela. E vocês sabem que quem olha sempre pela mesma janela vê sempre a mesma paisagem. E nós muitas vezes ficamos olhando aí anos pela mesma janela. Por isso que estou trazendo essas reflexões para vocês. Pode baixar? Quem olha sempre, pode ir baixando aí, tem umas figuras que são interessantes. Quem olha sempre pela mesma janela tem dificuldade de entender que terra de cego não é quem tem olho e é um rei, mas sim que é tudo escuro. Pode baixar aí, por favor. Quem olha sempre, volta. Quem olha sempre pela mesma janela tem dificuldade em entender que quem tudo quer, tudo perde, mas que entender que quem tudo quer é egoísta. Pode baixar? Quem olha sempre pela mesma janela, pode ir baixando as figuras. E a piada que quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro. Quem olha pela mesma janela não é capaz de ver isso, aceitar o novo. Quem olha pela mesma janela tem dificuldade de entender que saco vazio não para em pé. Pode ir baixando as figuras. Que os últimos serão desclassificados. Conhece a figura? E quem olha pela mesma janela tem dificuldade de entender que de grão em grão se faz uma plantação. Pode baixar? Portanto, pessoal, um dos grandes desafios, a meu ver, se chama foco. Pode baixar a figura, por favor? Foco. Onde nós queremos chegar. Vocês conhecem esquilo? Esquilo é aquele bichinho que come castanha, essas coisas que andam na neve. Aí o sujeito tinha pássaros e ele punha alpiste, essas coisas para os pássaros comerem. E o esquilo vinha lá e comiam todos, comia toda a comida.
Aí ele falou assim, foi na coisa, faz uma ação, faz outra dele, foi na cidade, comprou lá um apetrecho, né? E falou assim, cara, você leva isso aqui, olha, isso aqui ele não vai conseguir. Os primeiros dias funcionou. Depois o esquipo conseguiu achar um jeito. Aí ele voltou lá para o vendedor e falou, mas você prometeu que isso aqui era infalível. Ele falou, mas eles conseguiram. Ele falou, eles comem. Mais difícil, mas comem. Ele falou, vou falar uma coisa para você. Quanto tempo por dia você passa pensando nesse negócio que você pôs aí para pôr comida para os passarinhos? Ele falou, 5, 10 minutos. Ele falou, pois é, o esquilo passa 90% da vida achando jeito como comer. O esquilo nem se preocupa em procriar, porque o negócio dele é comida, ele é focado na comida. Portanto, nós temos que ter um foco. Quem não tem foco, caça qualquer coisa, atira para qualquer lado. Eu faço uma reflexão aí, por exemplo, na pastoral da criança. A pastoral da criança focou atender a criança do 0 a 6 anos, me corrija se eu estiver errado, é isso, né? Esse é o foco. Ah, mas depois as pessoas ficam doentes, as crianças vão ter que ir para a escola. Não é mais, não faz mais parte do foco. Eu sinceramente, eu acho que nós, na pastoral da saúde, estamos dando tiro para muito lado. E não estamos acertando quase ninguém, né? Então, foco, por isso que eu botei bastante flecha. Pode baixar? Ou então nós vamos ter a síndrome do pato. Assim todo mundo entende a palavra síndrome, né? Sintoma do pato. Olha o que o pato faz. O pato anda, o pato nada e o pato voa. O comandante Rolim, fundador da TAM, dizia que uma das piores invenções que Deus fez foi o pato. Porque o pato anda, voa, nada, mas faz isso de maneira muito mal feita. Portanto, nós às vezes temos a síndrome do pato. Nós damos tiro para tudo quanto é lado, vamos fazer tudo, mas será que a gente faz alguma coisa bem feita? Olha, isso nós fazemos bem. Isso é um questionamento. Então, pode baixar. Será que nós não estamos um pouco com a síndrome do pato? Pode baixar. E termino com essas 3 figuras: Pedro, João e André. Já viram falar neles? Vamos ver a característica de cada um. Aí você pode se encontrar também. Vamos ver o Pedrão. Pedro, pode baixar. Pedro era um sujeito extremamente nervoso, vai baixando as figuras, inseguro, né? Aquele tipo, cara, eu topo tudo, de repente não aceito, não concordo, enfim. O João, pode baixar, João era gentil, aquele sujeito gentil, fiel, amava, né? E o André, não se tem muita notícia dele na Bíblia, que me recorda assim, de cabeça me recorda 2 situações. A primeira é quando ele apresenta Pedro para Jesus, e a segunda na multiplicação dos pães. Pode baixar? Então, quando perguntam para Jesus, Jesus pergunta: quem diz o povo que eu sou? Aí uns dizem, ou seja Batista, ou você é Elias, outro profeta qualquer. E Pedro é o que responde, fala que foi aí que ele ganhou as chaves, porque os outros também talvez soubessem que ele era o Messias, mas ele deve ter pensado: ah, mas se eu falar e se não for o cara, os outros vão me chamar de bobão, de ele deu fora, não sabe, fica se metendo. Pedro responde a pergunta de Jesus, ele foi autêntico. Portanto, se você não for obediente, seja pelo menos autêntico. Você não precisa ser obediente a tudo, mas seja autêntico. Pode baixar? Eu posso não ser favorável ao chefe, mas vou dar o meu melhor. Eu não preciso concordar com tudo com o meu superior, com o meu chefe, mas eu preciso dar o meu melhor.
fazer o meu melhor. Eu não preciso concordar com tudo que o meu coordenador fala, com tudo que o pároco fala, mas eu dou o meu melhor. Pedro não concordava, mas deu o melhor, tanto que depois morre crucificado também. Mas se você não é um líder como Pedro, pode baixar, ou alguém fanático como João, você poderá ser um André. André é o típico cara facilitador. Primeiro ele leva o irmão dele até Jesus. Pedro deveria ser aquele irmão chato, aquele cara ranzinza, mal-humorado, reclama de tudo. E aí um dia André teve uma ideia: vou levar esse cara para Jesus, quem sabe ele seja capaz de mudar. E pegou, levou Pedro lá, falou: olha, tem esse sujeito aqui, meu irmão, vê o que é que dá para fazer com essa criatura. Então André é o facilitador. Portanto, muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas eu preciso converter, como é que eu faço para